de água. A nossa audiência está repercutindo aqui. O Paulo Conceição está mandando um abraço ao Rogério Ferraz, lutador pela água, como bem público declarou aqui o Paulo Conceição na nossa live. A Lúcia Lopes dá um bom dia, a Lucimar, o Osli e o Jardim de Vargas também dão um bom dia. A Lúcia Lopes, né, diz que está em Sobral, no Ceará, nos acompanhando lá. Um abraço, Lúcia, obrigado pela companhia. A Ivani França dá um bom dia também. São audiências que estão repercutindo nessa plataforma. Bem, nós estamos conversando com o Rogério Ferraz e infelizmente nós tivemos um problema na conexão na internet. A internet tem oscilado um pouco aí e a gente agora estamos com uma conexão pelo telefone, pelo celular, com áudio, né? Na live está a imagem ali do Rogério. Para a gente poder concluir, Rogério, o seu argumento, a sua colocação, você estava nos colocando da sua segurança no sentido dos recursos necessários para que até 2033 a Corsã possa fazer os investimentos que precisam ser feitos no tratamento sanitário, que você salientou, e me parece que é uma unanimidade no Rio Grande do Sul, que na questão de água a Corsã está muito bem, mas precisa investir fortemente na questão do saneamento do esgoto. Um outro aspecto também que você salientou durante a sua colocação é da importância dos municípios concordarem em conceder esse poder para uma iniciativa privada e não para a Corsã, como está acontecendo hoje. Para que a iniciativa privada, Rogério, seja atraída para o investimento, uma das questões básicas é a lucratividade. É preciso que a atividade no setor privado é fundamental que ela tenha lucratividade para poder manter a sua ação e atrair investidores. Nessa questão de rentabilidade, de lucratividade, quais os números que vocês têm da Corsã, especialmente aqui na nossa região, Tupã, Júlio, Santa Maria e as demais regiões aqui próximas a nós, e no estado como um todo, que a Corsã atua no Rio Grande do Sul, Rogério. Novamente, bom dia. Bom dia, então, meio atribulada a nossa entrevista hoje, mas eu gostaria de mandar um abraço para os colegas da Corsã de Tupã, mandar um abraço também para o Paulo Conceição, que está nos acompanhando aí. E dizer, antes de entrar exatamente na tua resposta aí, Miguel, tem uma questão que é preponderante, né? A tentativa de enganação dos prefeitos por parte do governador. O governador pagou 6 milhões de reais para advogados dizerem para os prefeitos que não precisa passar esse tema pela Câmara de Vereadores, certo? É um risco muito grande para o prefeito, porque a própria lei orgânica de Tupã-Serietã, no seu artigo 66, diz: compete à Câmara com a sanção do prefeito. Lá no inciso 7º diz: legislar sobre a concessão e permissão de uso de bens e serviços municipais. Então, concessão e permissão de serviços municipais é isso que nós estamos tratando aqui. Portanto, precisa sim passar pela Câmara de Vereadores e os prefeitos precisam ter muito cuidado com isso. A questão da lucratividade da Corsã, e aqui também, Miguel, eu gostaria muito de dizer, nós não temos nada contra a iniciativa privada, não temos nada contra a empresa privada, e elas fazem um papel importantíssimo no desenvolvimento do país, na economia do país. Nós só temos restrição na questão de coisas essenciais ao ser humano, ao cidadão brasileiro, de estar na mão da iniciativa privada, que a sua essência é o lucro, né? E isso não vai aí pecado nenhum, né? Não vai pecado nenhum. A gente fala do SUS, por exemplo, na saúde, e eu não consigo imaginar o SUS em mãos privadas. E assim é a água e o saneamento. Por quê? Porque são a base da saúde. Então, especificamente nesse item de saúde, a gente tem um entendimento de que deve sim permanecer nas mãos do Estado para que se possa ter uma questão mais igualitária na sua distribuição, no seu alcance. Bom, a lucratividade da Corsã, a rentabilidade. A Corsã faturou ano passado 3,2 bilhões de reais, faturamento bruto. Quanto é que ela investiu, Miguel, no ano passado? 417 milhões. Quanto é que ela lucrou? 480 milhões. Então, isso me dá praticamente 900 milhões de reais dentro de 3,2 bi. Ou seja, a Corsã fez sobrar, dá para dizer assim, para o entendimento mais comum, a Corsã fez sobrar de 3,2 bilhões 28% do seu faturamento. Então, realmente é uma companhia que tem a sua rentabilidade, e até não se entende por que o governo diz que ela poderia virar uma CE no futuro, se com essa rentabilidade, com esse investimento e com essa lucratividade virar uma CE, é só por culpa mesmo dos gestores, que é o atual governador e o atual presidente da Corsã. Então, esse item, essa fala de se tornar uma CE no futuro está descartado. Né? Está descartado porque é só ela ser bem gerida, e a gente sempre diz que a Corsã precisa de gestão, não é de privatização, e também já fica aqui o entendimento e a fala aos nossos ouvintes de que nós, funcionários da Corsã,
somos muito mais críticos do que os nossos usuários na questão de que a Corsã tem muito a melhorar como prestadora de serviço. Nós temos esse entendimento, sim. Então, fica por aí o início, né, da nossa conversa sobre o que é necessário acontecer. O que precisa agora, Miguel, para que aconteça a privatização da Corsã? Bom, nós temos a cláusula 30 do contrato de Tupã-Seretã e de todos os contratos da Corsã, que diz que se a Corsã deixar de fazer parte da administração indireta do Estado, ou seja, se for vendidas ações, o contrato está rompido. Está lá na cláusula 30 do nosso contrato. Aqui em Santa Maria, a cláusula 35, que diz essa mesma coisa, que se a Corsã for privatizada, o prefeito pode romper o contrato e ficar com o patrimônio da Corsã no município, podendo pagar como puder. Então, precisamos ter muita atenção nessas mudanças propostas pelo governo do Estado, na mudança do teor do contrato, que hoje os prefeitos não têm por que pensar em privatização, porque eles assinaram um contrato. O contrato está vigente, quem tem que cumprir é o Estado do Rio Grande do Sul, porque o município assinou um convênio de cooperação, autorizado pela Câmara de Vereadores, um convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Como que ele vai prestar esse serviço? Bom, isso aí é com o Estado. Agora, privatizou, o prefeito pode romper e ficar com o patrimônio todo da Corsã. São muitas coisas pequenas que estão nesse bojo todo da discussão, Miguel, que os prefeitos, como disse o nosso prefeito Gustavo, desconhecem tudo isso, né? Não estão tendo a chance de debater isso, de ter conhecimento desses números, e eu gostaria agora aqui, se tu me permitir, não sei como é que está teu tempo, de trazer os números de Tupã-Seretã. Quanto Tupã-Seretã precisa para universalizar o esgoto e quanto que Corsã de Tupã-Seretã vai faturar nesses 12 anos até 2033, Miguel, se tu me permite. Por favor, era exatamente a minha próxima questão, para a gente concluir aí, porque como o nosso tempo esgotou-se um pouco, Isso, mas especialmente Tupã-Seretã. O que Tupã-Seretã, como é que ficaria o quadro de Tupã-Seretã, permanecendo a Corsã ou privatizando, enfim, qual é os números de Tupã-Seretã? Bom, Tupã-Seretã é um daqueles 200 e tantos municípios que a Corsã terá somente a solução individual de esgoto, ou seja, nós não teremos obras na cidade rasgando as ruas da cidade para colocar canos, certo? Será feito no Solutrate, que é um serviço de limpa-fossa, tá? Que será de responsabilidade da Corsã. A central de limpa-fossas, ou seja, a estação de tratamento de esgotos da região, será em Júlio de Castilho. Então, Júlio de Castilho terá uma estação de tratamento de esgoto, onde os municípios perto, até um raio de 50 quilômetros, levarão o seu esgoto para tratamento. Portanto, para essas obras lá de Júlio de Castilho, que serão necessárias em julho, Tupã vai contribuir, ou seja, está na conta de Tupã-Seretã, R$ 4.431.988,88. 4.400.000 para arredondar, para facilitar a nossa fala aqui, Miguel. 4.400.000 é o que está previsto de investimentos para Tupã-Seretã para universalizar o seu esgoto até 2033. Bueno, quanto é que é a arrecadação mensal da Corsã em Tupã-Seretã? Aquilo que o nosso prefeito dizia que nem ele, nem os outros prefeitos têm esse conhecimento, né? Pois bem, Tupã-Seretã arrecada, com dados agora do mês de abril, que foi o que nós conseguimos, R$ 678.788,41. 680 mil para arredondar o nosso cálculo aqui, por mês. Tá bom, Miguel? Por mês. Então, em um ano, Tupã-Seretã já teria arrecadado, nesse faturamento mensal, R$ 8.145.000 em um ano. Veja bem, eu disse que em 12 anos, até 2033, Tupã vai precisar de 4,4 milhões, R$ 4.400.000. Quanto é que Tupã vai arrecadar até 2033? R$ 97.800.000. Então, Tupã-Seretã, que parece, né, que é uma cidade pequena, que tem pouca arrecadação e que não sei o que o governo diz que não teria condição de fazer, olha só, Tupã vai arrecadar então R$ 97.800.000 durante todos os anos até chegar à universalização. E precisa investir R$ 4.400.000. Ou seja, 4,5% da arrecadação de Tupã, Miguel, é o que vai ser necessário para universalizar o esgoto em Tupã-Seretã. Então, tu veja que esse discurso do governo de que a capacidade de buscar novos investimentos, que a Corsã não tem condições, só para tu ter uma ideia, Miguel, Tupã-Seretã faz parte da Surcem, né, que é a nossa superintendência da região central,
certo? Nos municípios aqui da M-Centro, da Associação dos Municípios da região centro do estado, a arrecadação desses 12 anos, Miguel, vai ser de 4,3 bilhões de reais nos municípios da M-Centro. 4,3 bilhões de reais nos municípios que compõem a Associação Centro do Estado dos Municípios. Quanto é que vai precisar de investimento em todos esses municípios, incluindo Tupã-Siretã, Júlio de Castilhos, Santa Maria, incluindo tudo isso? 250 milhões de reais. Veja bem, 250 milhões de reais em 12 anos, até 2033, que é o marco regulatório que determina isso, a universalização, 250 milhões de necessidade de investimento, e os municípios da M-Centro vão arrecadar 4,3 bilhões de reais. Se tu me disser que de 4,3 bi tu não consegue tirar 250 milhões, quem tem que sair é o gestor da Corsã, Miguel. Quem tem que sair é o governador, não a empresa pública. Então fica aqui, Miguel, o nosso registro. Tá? Eu fico muito chateado, né, de ver tanta falácia, tanta mentira sendo dita a respeito da Corsã, que a gente sabe que tem que melhorar muito, né? Mas também eu gostei muito do posicionamento do prefeito Gustavo, quando ele diz que quer conhecer. E eu gostei que ele disse que não confia. Ele tem os dados que o Sindiágua passou para ele e ele não confia. Perfeito, prefeito, perfeito. Quem tinha a obrigação de estar lhe repassando esses dados, porque esses aqui são números da Corsã. Quem tinha a obrigação de estar lhe repassando esses dados aqui, até por contrato, o senhor pode olhar no seu contrato de concessão aí, no contrato de programa, que lá está escrito que todos os anos a Corsã tem que trazer os dados de Tupã-Siretã para o prefeito. E isso não é realizado. Então, os prefeitos realmente, na sua generalidade, no seu global, desconhecem o tema. Por quê? Porque eles terceirizaram isso à Corsã, né? E não se preocupam com isso. A Corsã, por contrato, tem que realizar. Agora, como veio um governo que, desde o seu primeiro dia de governo, quer privatizar a Corsã, independentemente de saber a situação dessa empresa, eles querem que os prefeitos também entrem nessa barca. Então, o que a gente diz? Aqueles advogados, aquela consultoria que o presidente da Corsã coloca na frente dos prefeitos, lá nas reuniões, lá em Porto Alegre, quando eles convocam, que contratados aí por 5, 6 milhões de reais cada um, aqueles ali vão embora, Miguel. Né? O presidente da Corsã é paulista. Ele terminou a privatização, ele volta para São Paulo. O governador terminou o processo de privatização, ele vai ser candidato a presidente. Então, quem é que fica desse cenário todo, desse conjunto todo de atores, né? Quem é que fica para responder às ações judiciais depois? O CPF do prefeito. O CPF do prefeito. E é isso que nós temos que evitar. É esse debate que nós queremos que tenha no estado do Rio Grande do Sul. Porque esses números aqui deveriam ser públicos, Miguel. Isso aqui deveria ser enviado pela Corsã para a Rádio Tupã, para ela ter em mãos ali a cada debate e dizer, não, só um pouquinho. O senhor está falando que a Corsã não tem condições, mas aqui em Tupã é 4 milhões e 400 mil de necessidade de investimento, e a Corsã vai arrecadar praticamente 100 milhões de reais nesse período. Rogério, então, não está... Oi, diga. Você falou em uma arrecadação média, digamos, em torno de 680 mil por mês em Tupã-Siretã. E qual é o custo da Corsã em Tupã? Exatamente isso, Miguel, que a gente, esses dados aí a gente não consegue, a gente sempre fala que esse aqui é o faturamento bruto, né? Uhum. Mas qual é a ideia que dá para a gente ter, Miguel? Naqueles dados que eu te repassei no geral da Corsã, perfeito, de 3,2 bilhões, né? O custo da Corsã foi 980... foi 2,2, foi 2,3 bi o custeio da Corsã. Uhum. Então, de 3,2, a Corsã teve um custeio de 2,3. Então, nesse sentido, por exemplo, a Corsã conseguiu investir e lucrar 28% do que arrecadou. Cara, isso aqui, se tu me disser uma empresa hoje que esteja conseguindo fazer sobrar 30% do seu faturamento, tu sabe que nós estamos num período difícil, qual é a empresa hoje que consegue, do seu faturamento bruto, fazer sobrar 30%? A Corsã conseguiu, a Corsã consegue. Quer dizer, Tupã teria uma rentabilidade nesse 30% de cerca de quase 200 mil, 180 a 200 mil por mês, se for no mesmo número do Estado. É isso que nós precisamos saber. E aí é que está. O presidente da Corsã nunca traz esses dados. Tu pode, se algum dia tu conseguir uma entrevista com ele, que eu acho muito difícil, porque ele não vem para o interior, mas se tu conseguir uma entrevista para ele, pergunta esses dados.
né? Ele teria obrigação de repassar isso, só ele não. Ele prefere dizer, não, a Corsã não tem condições, porque eu preciso de tanto, e o tempo é pouco, e o que nós temos é pouco. Pronto, esse é o discurso do governo, mas como numa situação, num tema tão importante assim para a população, que isso aqui vai impactar nas próximas 2, 3 gerações, um tema tão importante assim, nós vamos numa bravata do governo privatizar. Pronto, o governador quis privatizar algo que não era dele, que é o saneamento municipal, né? E criou um discurso todo no Estado, né? Não mostrou os números, que nós corremos esse grande risco. Se os prefeitos não tomarem atitudes como esta que o prefeito Gustavo disse na entrevista, que de pedir, solicitar uma auditoria externa na Corsã, uma auditoria externa, porque a auditoria interna eles compram e pagam 5, 6 milhões para os caras dizer os números que eles querem, para os prefeitos poderem confiar. Então, essa questão da auditoria, eu gostei muito quando o prefeito Gustavo falou, que vai exigir da Corsã uma auditoria externa para que digam um pouco desses números que a gente trouxe, outro pouco desse item que tu levantou e a gente não dispõe, que é do custeio, né, qual o custo da Corsã em Tupã-Siretã e no estado todo, né, que a gente não tem isso exatamente planilhado, mas o presidente da Corsã tem obrigação de dizer isso para os municípios. Tem obrigação. E isso eles não fazem, por quê? Porque eles não querem o debate. Por exemplo, essa questão, por que eles estão com pressa? Por que tem que ser 90 dias o prazo dado aos prefeitos? Não, a lei manda 180 dias. A lei manda, a lei do marco regulatório. Então, por que essa pressa toda? Se nós temos até março para os prefeitos darem a resposta. A pressa é porque o governador é candidato a presidente, mas isso é uma questão pessoal dele. O prefeito de Tupã-Siretã, o povo de Tupã-Siretã, o povo do estado do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com essa vontade pessoal dele. Ele tem pressa para cumprir prazos para poder colher os frutos depois, aí, durante uma campanha eleitoral, de o mercado financeiro poder patrocinar a campanha. Então, é esse cenário que nós estamos hoje, Miguel. Esse cenário que nós estamos hoje. Um cenário totalmente sem debate, totalmente sem conhecimento dos prefeitos. Tem vereadores já do Estado recorrendo ao IGAM, né, que é o Instituto Gama aí, de assessoramento técnico, né, aos parlamentares e aos prefeitos, para saber se precisa ou não passar pela Câmara de Vereadores desse tema. E o IGAM já se pronunciou positivamente. Tem que passar pela Câmara de Vereadores. Por que o governador não quer que passe pela Câmara de Vereadores, Miguel? 2 motivos. Vai dar debate, o povo vai descobrir esses números que eu te trouxe aqui na rádio, né? E, infelizmente, para o governador, para o seu anseio pessoal, vai demorar mais tempo do que o previsto. Por isso que eles estão querendo atropelar. E nesse sentido de atropelar, fica, mais uma vez, repito aqui, fica o CPF do prefeito tão somente no futuro para alguma questão que possa, e isso certamente terá, né, desdobramentos judiciais, ficando o prefeito, então, como diz o gaúcho aqui, né, segurando o pincel, enquanto o Barbucci, o presidente da Corsã, já está em São Paulo, o presidente da Corsã já está concorrendo e esses advogados a custo de 6 milhões já não estão mais aí no cenário para defender os prefeitos. Então, isso é o que está acontecendo hoje no saneamento do estado do Rio Grande do Sul, Miguel. Certo. Bem, o nosso ouvinte, o Álvaro, está perguntando qual é o maior gasto da Corsã. Vocês não têm esses números, porque você disse que não tem disponível. Os servidores da Corsã não sabem os números das suas unidades? Miguel, até essa questão que o nosso ouvinte suscita, o presidente da Corsã, Miguel, ele simplesmente ele só não ameaça de botar na cadeia o funcionário que se atrever a comentar sobre esses números, né? Mas de resto ele está fazendo, né? Ele está fazendo de tudo dentro da Corsã para que os funcionários não tenham conhecimento dos números, da situação da Corsã. Ele afastou todos os funcionários que trabalhavam junto ao presidente da Corsã, afastou no sentido de tirar de perto, né? É bem assim, afastou no sentido de tirar de perto e contratou CCs. A Corsã nunca teve CCs. A Corsã nunca teve CC, esses contratados aí de cargo de confiança. A Corsã tinha 1 ou 2 ali na presidência, né? Sempre que acompanhava o presidente. Esse conseguiu criar 21 cargos de CC para assessorar ele. Então, todo aquele funcionário que estava em cargo estratégico, que pudesse dar essas informações aos prefeitos, ele afastou e botou um CC de fora da Corsã.
certo? O custo desses CCs por mês tem salários ali de R$18 mil nesses CCs por mês, que o presidente da Corsã contratou sem passar pela Assembleia Legislativa, que a lei determina que passe pela Assembleia Legislativa a criação de cargos de confiança. Ele simplesmente ignorou a lei, né? Criou 21 cargos de CCs com salários de até R$18 mil e afastou os funcionários dos cargos estratégicos que pudessem informar os prefeitos. Então, esse foi o cenário que o presidente Barbucci montou dentro da Corsã para poder chegar nesse momento, né, e poder convencer os prefeitos da sua tese. Rogério, então, infelizmente nós estamos com o tempo super esgotado e tivemos essa dificuldade técnica aí que nos interrompeu por alguns momentos. Mas esse tema é muito profundo, com certeza ele é bem delicado. Teremos ainda um processo a acontecer, no mínimo de 90 dias, mas você argumenta que é 180 dias, então poderemos ter esses 6 meses aí. E a gente, é claro que vai ter que voltar a esse tema, não há dúvida. Esse tema é fundamental e queremos agradecer a sua gentileza de se disponibilizar a falar e vamos lhe procurar em outras oportunidades. Mas, infelizmente, eu preciso encerrar porque nós temos outras matérias a trazer e nosso horário já se esgotou. Mas eu deixo o microfone para a sua conclusão. Te agradeço muito aí esse espaço, com esses problemas que deu ainda desse tempo generoso que tu nos proporcionou, e nós nos colocamos à disposição, tanto da Câmara de Vereadores, como do prefeito, como da rádio. E da rádio eu me comprometo, se tu me avisar com antecedência, eu vou aí pessoalmente para não ter esses problemas aí de internet privatizada, tá bom, Miguel? Um grande abraço a ti e aos teus ouvintes aí. Perfeito, Rogério. Obrigado pela sua compreensão. Nós tivemos a oportunidade de conversarmos então com o Rogério Ferraz, que ele é diretor de divulgação do Sindiágua, nos trazendo essas informações, né? E houve uns problemas técnicos envolvendo a conexão lá com o local onde o Rogério estava, que interrompeu por alguns momentos, mas a gente pôde trazer essa posição. Foi claramente contrário à privatização por parte do Sindiágua, né? Que ele representa na condição de diretor de divulgação, e trazendo os argumentos que eles utilizam no sentido de que não concordam com essa privatização e também questionam a forma como o processo está sendo conduzido por parte de quem é o executivo, que é o governo do Estado, né?